Olá, que prazer enorme ter você aqui hoje nesse programa Doutora Beth Esclarece. A nossa pergunta de hoje vem da Fernanda e ela diz o seguinte: meu namorado é muito ocupado, trabalha muito, não tem muito tempo disponível para nós e, além disso, conversa pouco quando estamos juntos. Eu acabo indo muito mais atrás dele do que ele de mim. Como saber se ele realmente me ama? Como saber o que se passa na cabeça dele? Fernanda, eu acho que a sua pergunta é de muita gente. E a gente vai começar a responder a partir de um elemento da programação neurolinguística, que é a seguinte premissa: o mapa não é o território. Então, é uma coisa que parece meio óbvia, mas para quem nunca escutou essa frase, então só para a gente lembrar, né? Vamos pensar Brasil, tá? A gente tem lá o território brasileiro. E tem o mapa do território brasileiro. Um mapa é o quê? Uma representação. Alguém foi lá e fez todo um desenho do território. E por que estou falando isso agora? Porque é a mesma coisa que acontece com a nossa mente. A gente, quando vê a realidade, a gente tem um mapa mental, a gente faz um mapa da realidade. E é, como vocês já viram um monte de vezes, duas pessoas olhando uma mesma realidade podem ter visões ou opiniões completamente diferentes. E por que isso acontece? Porque cada uma das pessoas tem um modelo mental. E o que é o tal do modelo mental? É como a nossa mente funciona. Então a gente tem aí premissas, valores, crenças, uma série de histórias de vida, experiências, tudo isso vai interferir na maneira como a gente olha a realidade. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar o seguinte, vamos lá, voltando para a Fernanda, né? Ela está lá, né? O namorado está longe, não está fazendo contato com ela, por exemplo, e ela começa a ficar, me parece, um pouco insegura. É um pouco natural para quem vive a dependência emocional. Se ela tivesse uma super autoestima, estivesse se achando, né? Provavelmente ela não teria essa insegurança. Mas são pessoas normais, né, gente? A gente tem inseguranças, de vez em quando acontece com qualquer um. O que é complicado que ela faça? Que ela fique tentando fazer uma leitura mental. E será que acontece na cabeça dele? E aí, quando ela começa a pensar nessa direção, por exemplo, ela pode começar a usar as crenças pessoais dela, aí o modelo mental dela de baixa autoestima, por exemplo, tá? Não estou dizendo que isso realmente acontece com a Fernanda, porque não a conheço. Mas estou aqui fazendo uma hipótese. Então, a partir desse modelo de baixa autoestima, ela pode começar a pensar: nossa, ele está distante, não me dá atenção, será que ele tem outra? Será que ele não gosta mais de mim? E começa a criar aí uma série de historinhas na cabeça, que são um risco, gente. Quem aqui nunca criou umas historinhas na cabeça? Eu sei que já criei um monte, tá? Ainda bem que hoje eu consigo dar um pouco mais conta dessa história. Mas a nossa cabeça começa a imaginar coisas quando a gente fica inseguro. É ou não é? Então, a grande questão aqui é: se Fernanda tem uma dependência emocional dele, né, ela está se colocando muito nas mãos dele. Quando ela começa a ficar muito preocupada com o que está acontecendo na cabeça dele, e será que ele ainda me ama? Ela está ficando, assim, se colocando muito, tanto quanto refém dele. Assim, meio que dependendo dele para ficar bem. Se você tem essa questão, pergunte para ele. Só que assim, não vai perguntar depois do sexo, hein? Por favor, gente, isso não é hora de perguntar: você me ama? Não, né? Não é, de jeito nenhum, tá? Então as mulheres têm um pouco essa tendência de certos momentos inadequados quererem perguntar, quererem checar, né? Como é que tá ali o amor do seu homem, né? Então, não, esse não é um bom momento. Mas, voltando aqui, então, num momento que ele seja tranquilo, relaxado, que seja uma conversinha bem leve, ela perguntar como é que tá, ela tentar verificar um pouquinho, sondar um pouco mais, como é que tá essa união, como é que ele tá com ela, como é que tá percebendo, mas cuidado, né? Toda vez que ele pergunta esse tipo de coisa, assim, você me ama, a gente se coloca numa postura de quem precisa do amor do outro. Complicado, gente. Complicado, tá? Então, o que seria melhor? Que ela observasse o comportamento dele como um todo. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente compara essa pessoa, como ela se comporta com a gente, como se comporta com os outros. Então, às vezes, ele é um cara meio quieto mesmo, de modo geral, com todo mundo. Ele pode ser uma pessoa mais fechada, ele pode ser uma pessoa
Não sei, não faço a mínima ideia. Ou pode ser que ele esteja muito ocupado, mas quando ele tem um tempo livre, ele fica muito próximo. Então, melhor é observar mais o comportamento do outro do que sair fazendo essa pergunta. Então, espero que você se lembre, o mapa não é o território. Cada um de nós vê as coisas de modo diferente e isso pode mudar toda a nossa percepção das coisas. Por isso, vale conferir na prática com o parceiro. Além dessa questão, outra possibilidade ainda melhor é começar, quem sabe, mudar a pergunta. Em vez de se preocupar com o que ele está pensando, a melhor pergunta para ela talvez fosse a seguinte: estou satisfeita nessa relação? Porque pode ser que ele esteja realmente sendo uma pessoa que doa pouco, que o nível de troca esteja sendo insuficiente, insatisfatório para ela. Então, se isso acontece, então ela poderia pensar, poxa, não estou. Né? Digamos que assim, não, realmente eu estou me doando muito mais, ele se doa pouco, não estou muito contente com isso. E começasse a pensar, tá, então o que eu poderia sugerir para ele, né? O que eu poderia sugerir na relação para aquecer um pouco mais essa relação, para aproximar, para quem sabe criar momentos mais agradáveis com ele, quem sabe ter ideias que possam trazer a atenção dele. Então, assim, coisas que ele mais gosta de fazer. Então, pensar em programas que ele curta muito fazer e fazer junto com ele. Mostrar mais interesse pelo trabalho dele, pelas questões dele. Não sei o que acontece com a Fernanda. Aqui deixo, então, alguns pontos de reflexão, quem sabe servem para ela e para vocês que estão aí me assistindo. E se esse vídeo contribuiu para você de alguma maneira, se você gostou, vá lá e dê o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e o YouTube acaba mostrando para outras pessoas esse conteúdo. E se você já teve uma experiência semelhante à da Fernanda e quer comentar lá embaixo, ou pensou algum detalhe que gostaria de comentar com a gente, vai lá porque eu adoro responder os seus comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreva e não esquece de apertar o sininho para receber as notificações. Se você acha que esse vídeo é interessante para outra pessoa, compartilhe esse vídeo com ela ou com seus amigos que tenham problemas de relacionamento, ok? Gente, tenha uma ótima semana, curta a sua vida. Tchau, tchau.